Lamine Yamal foi cortado da seleção espanhola. O que aconteceu? TPO, a Real Federação Espanhola de Futebol RFEF anunciou que Lamine Yamal teve que deixar a equipe por ter se submetido a tratamento para uma lesão sem autorização. Estava muito feliz com os números do seu time, com a projeção que Lamine traz, por exemplo, para a carreira dele, né? Quando a Espanha ganha, é ótimo para Luis de la Fuente. Pensou na seleção espanhola, pensou no desempenho do time dele, não pensou na saúde do jogador, e o Barcelona falou, então pensamos nós, e a gente está tendo essa situação de agora. Para o Lamine é melhor ir parar se tratar agora, depois vai vir uma sequência muito dura com o Barcelona, e vamos ver como é que o Barcelona, se é que vai poder dosificar os minutos do Lamine Yamal. Depois da data FIFA vem aí o Atlético, como não tem esse diálogo da federação, do técnico da seleção espanhola, cuidar do Lamine, o Barcelona falou, então cuido eu, o jogador é meu, vou precisar dele, vai vir uma sequência depois que não vai dar para dosificar. Então acho que a falta de diálogo de ambas as partes, mas principalmente a falta de noção do técnico da seleção espanhola. O incidente causou conflito entre a RFEF e o Barcelona, gerando grande repercussão na mídia espanhola. Yamal não fará parte da seleção espanhola para os próximos jogos contra a Geórgia e a Turquia. O anúncio foi feito pela RFEF, Federação Espanhola de Futebol, após a equipe médica espanhola constatar que Yamal havia sido submetido a um tratamento invasivo por radiofrequência para tratar sua lesão. A RFEF ficou chateada com o fato de o Barça não tê-la informado especificamente sobre a lesão de Yamal, apenas recomendando que o craque nascido em 2007 precisasse descansar por cerca de uma semana. Ao final do comunicado, a RFEF desejou a Yamal uma rápida recuperação. Em uma coletiva de imprensa recente, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, anunciou que Yamal está em boas condições físicas e em boa forma. O atacante de 18 anos marcou um gol na vitória do Barça sobre o Celta de Vigo em 4 de fevereiro. No entanto, o Barça tem uma visão diferente sobre Yamal. O clube trabalhou com sua própria equipe médica para desenvolver um plano de recuperação para o jogador nesta fase. Lamine Yamal e a lesão no pubis, o tratamento e o que se espera dele, e também da polêmica entre Barcelona e Real Federação Espanhola de Futebol. É o seguinte, meu povo, Lamine foi consultado por um médico belga, que não lembro o nome, não fiz muita questão de anotar também não, me desculpa. Todos os médicos, todos os belgas e todo mundo que tem um nome muito difícil, mas que ele já fez mais de 3.000 tratamentos em pubis por aí, e ele examinou Lamine Yamal na manhã da segunda-feira, pós-jogo contra o Celta de Vigo. Por que foi na manhã de segunda-feira, pós-jogo contra o Celta? O Barcelona foi jogar domingo à noite, era de tarde no Brasil, domingo à noite na Espanha, em Vigo, uma viagemzinha chata, porque, enfim, é longe, normalmente faz mau tempo em Vigo e tal. E aí chegou no domingo, os jogadores foram dormir, e na segunda pela manhã, o Lamine Yamal foi se consultar com esse médico que foi até Barcelona para consultar e, quem sabe, fazer um tratamento, coisa que aconteceu com o Lamine Yamal. As notícias que vêm é que o médico ficou satisfeito, porque a lesão ainda está num estágio inicial, e com isso tem maior chance de tratamento sem ser necessário uma cirurgia, aí é mais invasivo, é mais tempo de baixa. Ele fez com o Lamine um tratamento com agulhas, ondas eletromagnéticas, um choque moderado que dá ali na região do jogador. Isso é para atuar nos nervos e minimizar a dor. É um tratamento que não é invasivo, mas que depois dele, para tudo voltar para o seu lugar, para ele poder fazer de novo uma atividade física, entre 7 a 10 dias. Tentativa é de minimizar a dor, reduzir a inflamação, Lamine Yamal continuar com trabalho de fortalecimento na academia e continuar, a orientação é essa, segundo os especialistas, sendo dosificado para não agravar a lesão e não precisar de uma cirurgia. Ou seja, o Lamine precisa ser dosificado, jogar menos minutos, ter menos carga, talvez até treinar menos. Um garoto de 18 anos precisa treinar porque ele precisa aprender. Então, Barcelona, departamento médico, fisiologia, todo mundo tem que cuidar muito bem do Lamine Yamal. A queda de braço entre o clube e a seleção espanhola ou a Real Federação Espanhola de Futebol. O clube planejou a visita desse médico na segunda-feira, quando o Lamine se apresentaria durante o dia à seleção espanhola, porque no domingo tinha jogo e esperou acabar a sequência de jogos que tinha. O jogo contra o Celta era muito importante, o Lamine seria utilizado, então depois, para que ele fizesse a consulta e se fosse necessário algum tratamento. A Real Federação Espanhola de Futebol reclamou que não foi avisada sobre o tratamento do Lamine, que ele seria desconvocado. O Barcelona, por outro lado, argumentou que assim que ele foi consultado pelo médico, que o médico decidiu fazer esse tipo de intervenção no Lamine, a seleção espanhola, ou a Real Federação, foi avisada e aí sim ele foi desconvocado. O Barcelona avisou e pela noite mandou a documentação, mandou o laudo médico explicando o que o Lamine Yamal tinha.
Por que a Real Federação Espanhola de Futebol não foi notificada antes que ele passaria por isso e tal? Porque não existe hoje um bom diálogo entre as duas partes. O Barcelona não gostou que em setembro o Lamine jogasse muitos minutos com a seleção da Espanha, aquela goleada por 6-0 sobre a Turquia. Acho que teve um jogo contra a Bulgária, contra a própria Geórgia, que o Lamine também atuou e era uma vitória fácil da Espanha. Ele poderia ter sido dosificado e ficou quase todos os minutos daquela data FIFA em campo. O Barcelona não gostou porque ele voltou lesionado, ele não pôde jogar várias partidas até voltar naquele jogo contra o Paris Saint-Germain, de jogar no sacrifício, não jogar contra o Sevilha, não ir para a próxima data FIFA por conta de lesão. Depois voltou e jogou também dosificando no Barcelona, né? Não todos os minutos, mas dosificando no Barcelona, até chegar essa data FIFA e essa situação que a gente está tendo agora. O que acontece é o seguinte, a Real Federação Espanhola de Futebol e o técnico da seleção espanhola de futebol, Luis de la Fuente, não cuidaram do Lamine. Eles não cuidam do Lamine e eles não cuidam de ninguém. O que eles pensam é, se o jogador está jogando no seu clube e ele está convocado, ele pode jogar pela seleção. O que o Barcelona entende quando vem um recado como esse? Eles não estão nem aí para se ele vai jogar em novembro pela seleção, vai ficar 3 meses fora do Barcelona e depois em março, se ele jogar 2 jogos, ele vai para a seleção de novo e joga. Então, se os caras lá não estão preocupados em cuidar do Lamine, cuidamos nós, né? Que é o clube que paga o salário, que precisa dele em muito mais partidas do que na seleção espanhola de futebol. Quem faz o trabalho de dia a dia é o Barcelona. Então o Barcelona decidiu tratar ele quando pode tratar, que é durante a data FIFA. E o próprio Lamine concordou com isso, né? Um médico só faz um tratamento no seu pubis se você deixar. Vocês aí não vão deixar as pessoas tocarem no pubis de vocês sem vocês deixarem. Enfim, como não tem esse diálogo, o Barcelona não avisou que faria a intervenção na segunda pela manhã, só avisou depois que foi feito. E como não tem esse diálogo da federação, do técnico da seleção espanhola cuidar do Lamine, o Barcelona falou, então cuido eu. O jogador é meu, vou precisar dele, vai vir uma sequência depois que não vai dar para dosificar. Então acho que a falta de diálogo de ambas as partes, mas principalmente a falta de noção do técnico da seleção espanhola em preservar um jogador que vinha com dor e vinha treinando com muitas dores na data FIFA de setembro, gerou com que ele chegasse em outubro, novembro, 2 meses depois ainda com dor. Talvez se tivesse parado ali, se tivesse voltado para Barcelona, se tivesse o problema do pubis, quanto antes se trata melhor, quanto antes se reduz a inflamação, que não deixe que chegue aos ossos e tal, pelo que eu li, quanto antes melhor. Então se tivesse de início parado, de início dosificado, de início o Lamine jogado menos minutos e treinado menos na seleção espanhola, talvez nada disso teria chegado a esse ponto. Como o Luis de la Fuente estava muito feliz com os números do seu time, com a projeção que Lamine traz, por exemplo, para a carreira dele, né? A Espanha ganha, é ótimo para Luis de la Fuente. Pensou na seleção espanhola, pensou no desempenho do time dele, não pensou na saúde do jogador, e o Barcelona foi. Então pensamos nós, e a gente está tendo essa situação de agora. Para o Lamine é melhor ir parar a se tratar agora, depois vai vir uma sequência muito dura com o Barcelona, e vamos ver como é que o Barcelona, se é que vai poder dosificar os minutos do Lamine Yamal. Depois da data FIFA vem aí o Atlético de Bilbao, o Chelsea fora de casa, aí tem o Alavés, Atlético de Madrid, Betis, aí tem o Eintracht Frankfurt e o Osasuna, e fecha o ano contra o Villarreal. Vão ser 8 jogos, no período de 29 dias. Nesses 8 jogos, o Barcelona, que é o segundo colocado do Campeonato Espanhol, joga contra o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o oitavo. O terceiro, quarto, quinto e o oitavo, perdão, o sexto não. Então, assim, tem de 6 rodadas do Campeonato Espanhol, tem aqui um Alavés e um Osasuna que é um pouquinho mais de refresco, e olha que o Alavés é o 10º colocado, mas tem o Atlético de Madrid, que é uma pedreira, tem o Betis, que é muito difícil e é um clube grande, tem o Atlético de Bilbao, que não é fácil do Ernesto Valverde, tem que ver as lesões também do coitado do Atlético de Bilbao, que está todo arrebentado, e tem o Chelsea, que é um time pote 1 em Stamford Bridge, que o Barcelona é lógico que vai precisar muito do Lamine, talvez para esse jogo rápido. Segundo o jornal AS, a RFEF e o Barça estão em uma acirrada disputa após o anúncio da saída de Yamal do clube. O presidente da RFEF, Rafael Louzan, entrou em contato com o presidente do Barça, Joan Laporta, para tentar apaziguar a situação. Anteriormente, o técnico Hansi Flick se manifestou, acusando a seleção espanhola de ser injusta com Yamal. O capitão do Barça disse: a equipe deu analgésicos para ele, mesmo assim ele jogou 79 minutos na primeira partida e 72 minutos na seguinte treino de setembro, PV. Eles não se importam com o jogador. A Espanha tem ótimos jogadores e a equipe precisa cuidar deles. O mundo do futebol espanhol ficou chocado com a notícia de que Yamal tinha uma lesão crônica no osso púbico que nunca teria cura. O Barça tranquilizou os torcedores, anunciando um plano detalhado para ajudar Yamal a manter sua forma física a longo prazo e jogar no seu melhor nível.
Recentemente, Yamal causou alvoroço por conta de seu relacionamento com a cantora Nicki Nicole. Há rumores de que o namoro tenha chegado ao fim. Os fãs estão preocupados com a possibilidade de Yamal estar se distraindo e seguir os passos de outros prodígios do futebol por conta de problemas fora de campo. No entanto, Yamal declarou que continuará sendo a melhor versão de si mesmo em campo.